Olá, saudações do maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Oi, eu sou o Dr. Brian Adams e você está assistindo ao A Fé é Agora. Que honra estar aqui, ser chamado pelo Senhor, ser perdoado, saber que Ele me escolheu para trazer Sua palavra, ou apenas para ser um filho, para ser adotado. Estou animado com isso. Um dos meus amigos, um senhor chamado Forrest, eu o ouvi pregar uma vez dizendo que o reino dos céus é a maior agência de adoção que existe, porque quando você nasce de novo, recebe o espírito de adoção pelo qual clama: Abba, Pai. Ei, estamos falando com você. Estamos em uma pequena série aqui. E esta é a quarta e última, por enquanto, sobre quando a fé se cansa, ou fé perseverante, ou não desistir e aguentar firme. Deixa eu me ler para vocês minha primeira escritura de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate. Completei a minha carreira. Guardei a fé. Claro, isso é citando. Esse é Paulo, sabe? Estamos citando Paulo. Paulo está escrevendo para Timóteo lá na segunda carta, mas ele está dizendo: guardei a fé. Cara, se alguém teve chance de desistir, ele foi espancado, apedrejado, naufragou, ficou preso em ilhas. Esse irmão foi rejeitado pelos fariseus e saduceus hebreus. Ah, cara, ele viveu uma vida bem interessante, usado grandemente por Deus, mas ele teve tantas oportunidades. Na verdade, escrevi um livro chamado O Poder do Perdão, e nesse livro, acho que está em Atos, no livro de Atos, diz que Paulo escreve: Eu me exercito diariamente para não ter ofensa contra Deus e contra o homem. Ele tinha tanta coisa acontecendo em sua vida. Veja, a ofensa pode fazer você não só ficar cansado, mas fazer você desistir, sair da igreja, não ir mais. Mas você ainda irá trabalhar, a bares, ainda irá a lugares onde há ofensa. Temos que aprender a amar, a perdoar e saber que estamos em uma guerra e uma batalha, mas Ele nos dá os nutrientes, a força, a habilidade, a armadura, tudo o que é necessário. Não, na verdade, tudo o que Deus exige de nós, Deus nos dá. Sem fé é implausível. Desculpe-me, implausível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu estava mudando as palavras ali, não estava? É impossível agradar a Deus, mas a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ele nos dá o dom da fé e nos dá o fruto chamado fidelidade. A fé é exigida, então Ele nos dá a fé. Você deve amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, mente e alma. Ame o seu próximo como a si mesmo. Ele exige amor. Ele disse: Não vos dei espírito de temor, mas de poder, o espírito de amor. Então, ali, ele nos dá amor. E então, o amor é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Tudo que é necessário. E também, quando você se cansa, quando fica exausto, do que você precisa quando está exausto? Você precisa ir para a cama. Você precisa descansar. Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, estou animado em saber que essa jornada em que estamos, embora vá ficar mais difícil e seja como um treinamento militar, porque estamos em uma guerra e uma batalha, sou um fuzileiro naval reformado com honra, então entendo de treinamento militar. Eu entendo de treinamento, mas devemos nos permitir ser treinados. Eu nunca teria me formado no treinamento se não tivesse me submetido. Eu não concordava com metade daquelas coisas. A calistenia, a corrida, eu preferia não fazer, mas você tinha que fazer se quisesse se formar. Vamos nos formar no treinamento militar da fé. Que tal isso? Novamente, direi que combati o bom combate. Terminei minha carreira. Eu guardei a fé. Terminar importa mais do que começar. Mas se você não começar, não haverá nada para terminar, correto? Hebreus capítulo 12, versículos 1 a 2. Portanto, visto que também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso que nos impede, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Uau! Jesus não é apenas quem inicia sua fé, ele é quem a termina. Então, se você permanecer conectado a Ele, continuar lendo sua palavra, permanecer em comunhão com o Espírito Santo, você conseguirá. E saiba que, após muito ministério, muitas viagens e escrita, o que quer que você faça pelo ministério, voluntariado, não importa. Quando começar a se cansar, desliga a TV, desliga o telefone, todas as redes sociais, vá para algum lugar sozinho, coloque talvez uma música cristã, instrumental baixa, um fundo, e apenas sente-se na presença de Deus e fique com Ele, e deixe que Ele o renove.
Então, a fé perseverante diz: eu confiarei quando não entender, eu permanecerei de pé quando me sentir fraco, eu acreditarei quando não vi. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei. Sabe, eu acho que para colocar gasolina no carro, você tem que ir ao posto de gasolina. Se quisermos que a força seja colocada em nós, temos que ir ao doador da força, ao posto de Deus. Amém? Não é uma maneira legal de colocar as coisas? Então não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei. Ai, ensina-nos a perseverar. Fortalece-nos para permanecermos de pé. Sim, ancora-nos em tua palavra, porque não desistiremos. Se precisa confessar isso, nós não desistiremos. Mesmo quando começarmos a desfalecer, perseveraremos na fé. Amém. Permanecendo fortes. Quando a crença fica pesada, parece que você está carregando o peso do mundo. Bem, a natureza da fé perseverante é que a fé é frequentemente mal compreendida porque geralmente é ensinada apenas no início. Sabe, se ouve a história sobre quando José fez isso, quando Abraão fez aquilo, mas raramente é no seu ponto de ruptura. Celebramos o momento em que alguém acreditou, a declaração ousada de fé, o passo inicial de obediência. Mas a Escritura constantemente aponta além do início para algo mais profundo, uma continuidade. A fé duradoura não é provada em um momento de inspiração, quando, sabe, o campeão, a cabeça de Golias é cortada, mas é a continuidade. É provada em uma vida inteira de persistência, de perseverança, apenas tomando uma decisão no coração: eu não vou desistir. A fé deve se tornar um estilo de vida. Não pode ser apenas um evento ou algo que acontece ocasionalmente. Hebreus 10:38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Sabe, quando ouço esse não tem prazer nele, me lembro da Escritura. Eu estava dando aula em uma escola bíblica uma vez durante a gravação e escolhi a Escritura que dizia isto: aquele que me enviou está comigo. Ele nunca me deixa porque eu sempre faço o que é agradável a ele. Nossa, nossa, então eu quero fazer isso, mas diz: minha alma não terá prazer. Então, se eu quero sempre fazer o que agrada, recuar, parar, desistir, não vai trazer prazer ao Senhor. Então, viver pela fé significa que a fé não é sazonal. Ela não pode estar envolvida em emoções. Sim, haverá emoções ali, mas a fé não é situacional, apenas em certas coisas. Você tem que estar em fé. É por isso que gosto de dizer bom dia, Espírito Santo, todos os dias, reconhecendo o Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, reconhecendo o meu Pai que me adotou e estou em sua família constantemente, todos os dias. Sabe, o povo judeu ora 3 vezes ao dia. Eles estão sempre reconhecendo a Deus, mantendo Deus de manhã, à tarde e à noite. Sabe, às vezes ficamos tão ocupados, nossa vida de oração é sobre a comida, uma oração simples na hora de dormir das crianças. Precisamos ter esse relacionamento com Deus. Acredito que quanto mais conectados permanecermos na palavra e no relacionamento, comunhão, orando e passando tempo com Deus, acredito que mais forte será a nossa caminhada. Que é um perigo em recuar, sabe? A fé é fundamental. Você não pode simplesmente usar a fé em uma crise. Ela não será fraca. Eu sempre digo às pessoas: não espere sua casa pegar fogo para cavar um poço ou para tentar conseguir água em um lugar. Você precisa estar preparado para isso. Então você não usa apenas a fé em uma crise. Você vive em fé continuamente. E aqui estão alguns dos perigos de recuar. O aviso não é contra o fracasso, mas contra o recuo. O recuo acontece quando a pressão excede o conforto. Todos nós queremos conforto. O atraso desafia sua confiança. As circunstâncias contradizem as expectativas. Bem, a fé não desmorona da noite para o dia. Ela se corrói gradualmente. O inimigo é muito astuto no que está fazendo. Um pouco aqui, um pouco ali, linha sobre linha. Ele sussurra aqui, faz você meditar aqui. Isso não é? Como assim? Onde está o seu Deus? O que está acontecendo aqui? Você precisa guardar esses pensamentos, levar esses pensamentos cativos, dizer essa voz, mesmo que seja a sua alma. Silêncio, aquieta-te, confiarei no Senhor. Hebreus 10:39. Mas nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a salvação da alma. Este versículo fala sobre identidade.
A fé perseverante diz: desistir não é quem eu sou. Vá em frente e confesse isso. Confesse 3 vezes. Desistir não é quem eu sou. Desistir não é quem eu sou. Desistir não é quem eu sou. Coloque isso aí dentro e, se houver pessoas sentadas ao seu lado assistindo a isso, olhe para elas e diga: desistir não é quem nós somos. Não somos daqueles que retrocedem para a desistência, para a falta de fé, para não servir a Deus. Mas vamos nos manter firme. Nossa alma está salva. Espírito salvo quando você nasce de novo. Mas agora, pela palavra de Deus enxertada, é capaz de salvar nossa alma, nossa forma de pensar, nosso modo de vida. É nisso que tentamos ser transformados, não conformados com o mundo, mas transformados pela palavra de Deus. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Substância significa algo que tem peso, algo que sustenta uma realidade. Quando tudo ao seu redor parece instável, a fé se torna aquilo em que você tem que se apoiar. Mas aqui está a atenção. A fé é mais forte onde a visibilidade, onde você pode ver, é mais fraca. O custo oculto da fé real é que a verdadeira fé vai te custar. Vai sim. Sabe, a salvação é de graça. É pela graça, não pelas obras. Mas caminhar na fé vai te custar a certeza, vai te custar o conforto, vai te custar estar no controle. Sabe, eu sou um evangelista global, então eu faço voos longos, 15 horas, 11 horas, 12 horas. Sabe de uma coisa? Em parte do tempo eu estou sem controle. Tem um piloto lá em cima. Eu não posso controlar o avião, pousar o avião, decolar o avião. Estou sentado aqui e só tenho que confiar em Deus que Ele colocou essa pessoa no controle do avião. Então, passar longos períodos de tempo sem controle, eu entendo isso. Mas temos que caminhar assim, dizendo: eu confio em Deus. Se eu vou confiar naquele piloto, bem, não deveria eu confiar em Deus? Porque a fé exige que você confie no que não pode ver, no que não pode prever e no que não pode controlar. A fé perseverante não é conveniente, ela custa caro. Acho que uma das únicas coisas que Deus realmente nos permite dizer, vou deixar você controlar, é ter o fruto do domínio próprio, para que você o obedeça. Mas como estamos falando, fé sob pressão. Você já se sentiu assim? Fé que nunca é testada é fé em que não se pode confiar. E o propósito da sua aprovação, 1 Pedro 1,6, na qual vós grandemente vos alegrais, embora agora, por um tempo, se necessário, estejais em tristeza por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, a prova da sua fé é mais preciosa que o ouro. Uau! Isso não faz sentido. Eu preferia ter uma pilha de ouro aqui do que uma fé provada. Mas acho que a Bíblia diz que sua fé provada, a aprovação da sua fé, a tentação da sua fé, o manejo, perseverança, ter resiliência, não desistir, é mais importante do que o ouro. Sua fé é comparada a ouro, mas com uma distinção fundamental. O ouro é refinado pelo fogo, a fé é revelada pelo fogo. Eles se prepararam para serem lançados na fornalha ardente. O que eles disseram? Nosso Deus é capaz, mas mesmo que não o faça, não vamos desistir. Não vamos retroceder para a perdição. Não vamos dizer, bem, ele não nos salvou, então não vamos confiar nele de qualquer maneira. A pressão não cria fé, no entanto. Ela revela. As provações expõem. O que você realmente crê sobre Deus é o que as provações fazem. E elas revelam se a sua confiança nele é condicional. No que sua fé depende? No resultado ou no Deus do resultado? Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência, mas deixe que a paciência tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, sem que vos falte nada. Uau! Deixa acontecer, deixe, você vê ali, se acabará não querendo nada. Você estará em uma posição onde estará contente com, contente sem. Paciência não é espera passiva, é estabilidade sustentada sob pressão. Quanto mais velho você fica no espírito, mais batalha você enfrentará. Mas você pode até chegar a um ponto em que diz, vamos lá, pode vir. Estou pronto para lutar. Houve um cara, Caleb, ele tinha 80 anos, ele disse, dê-me a montanha com os gigantes. E ele estava tipo, eu quero os grandalhão. E ele tinha fé.
Ele tinha um relacionamento com Deus. Ele sabia que só eu não teria como enfrentar o gigante. Mas com Deus, todas essas coisas são possíveis. O processo de maturidade, a fé é posta à prova, posta à prova. A fé testada traz paciência. A paciência traz maturidade. Deus não está apenas tentando te abençoar, Ele está tentando te construir. Mas às vezes parece que há uma guerra entre a promessa e a demora. É de novo, semente, tempo, colheita, parece ser o tempo, a falta de paciência. Esse sabe, me dê paciência. A paciência vem através da tribulação. Então reclamamos da tribulação. Cada promessa entra em um campo de batalha. Cada promessa de Deus, agora anote isso se você for de tomar notas. Cada promessa entra em um campo de batalha chamado tempo. A tensão do tempo. Agora, eu erro isso, mas provavelmente farei de novo. Abacuque, capítulo 2, versículo 3, um dos profetas menores, pois a visão é ainda para um tempo determinado. Ainda que demore, espere por ela. As promessas de Deus não são aleatórias, são agendadas. Ele sabe exatamente quando. Você tem que passar no teste antes de poder ir para o próximo nível. Você tem que ser um bom administrador. Você precisa ser fiel. Se você não vai obedecer e honrar o que Deus lhe disse por último, por que ele lhe diria algo novo? As promessas de Deus não são ao acaso. Vou repetir, elas têm hora marcada. O problema é que queremos a realização e Deus trabalha no tempo certo. A demora é onde a fé se torna difícil. Ah, meu Deus. A demora gera perguntas, dúvidas, cansaço. Ah, você quer desistir? Não desista. Lembre-se, eu vou dizer isso o tempo todo. Fica firme, aguenta firme. Apegue-se às promessas de Deus. Ele não é homem para que minta. A demora gera perguntas, dúvidas, cansaço, mas a demora também gera profundidade em sua caminhada, dependência de Deus e desenvolvimento em seu espírito, onde você amadurece. Bem, Abraão, ele é o pai da perseverança, eu diria. Que exemplo? Romanos capítulo 4, versículos 19 a 21. E não enfraquecendo na fé, nem considerando seu próprio corpo já amortecido, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Eu acho isso, eu gosto disso. Ele não vacilou. Isso mostra que a incredulidade, o cansaço e a demora podem fazer sua caminhada com Deus parecer ferida. Não como Jacó com o anjo, mas com incredulidade e dúvida. Deus o feriu para deixar sua caminhada como ele queria que fosse. O diabo quer ferir sua caminhada também. Mas Abraão disse: não me importa o que o diabo diz. Eu sei que estou velho, muitos vão achar impossível, mas tem uma palavra de Deus. Não precisa contar para todo mundo quais são suas promessas, nem ficar dizendo para cada pessoa o que Deus falou que vai fazer, porque as pessoas sem fé, com revelação rasa, tentarão te convencer do contrário todas as vezes. Mas há uma batalha de interpretação. Você tem que ser capaz de discernir isso. A demora tentará te convencer, Deus esqueceu. Deus mudou de ideia. Mas Deus não é fiel, como o diabo com Eva. Deus disse: você realmente ouviu Deus? Esta é uma palavra verdadeira de Deus? Você deve ter ouvido errado. E a fé perseverante rejeita essas interpretações, ou essas vozes, por assim dizer. Quando a fé parece fraca, há uma diferença entre fé fraca e ausência de fé. Ausência de fé é nenhuma fé. Fé honesta. Marcos capítulo 9, versículo 29. Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Aquele era o pai da criança epilética que os discípulos não conseguiram expulsar. A fé não exige perfeição. Ela exige dependência e honestidade. Se você luta contra a incredulidade, pode crer que ele faz pelos outros, mas talvez tenha dificuldade em crer. Ajuda a minha incredulidade de que o Senhor quer fazer por mim, que quer fazer pelo meu filho, pela minha esposa, pela minha vida, pelas minhas finanças. Uniceza. Seja honesto com Deus e apenas diga a Ele como se sente. Ele já sabe de qualquer maneira. Mas se você vier a Ele com uma falsa fé, não é real. Tudo se resume à intenção e a como o coração sente e fala. Mas Deus te ajudará com a fé fraca. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito ajuda em nossas fraquezas.
Isso significa nossas fraquezas, nossa fé e nossa crença. O Espírito Santo não espera que seja forte. Ele te encontra na fraqueza. Vamos falar sobre o mito da força constante. Muitos crentes lutam porque pensam: se eu realmente tivesse fé, eu não me sentiria assim. Devo estar fazendo algo errado. Mas isso não é bíblico. A fé pode existir em lágrimas. A fé pode existir em questionamento. A fé pode existir na luta. Contanto que você siga em frente, você não desista. Você diz: estou me segurando nisso. Ou está cansado? Lembre-se de Jesus. Ele foi ao jardim do Getsemane e orou a mesma coisa 3 vezes, dizendo exatamente as mesmas palavras. Se puder ser tirado, se não, todavia, não seja a minha vontade, mas a tua. Você pode estar pronto para desistir, mas apenas diga: não a minha vontade, a tua, Senhor. Mas há uma disciplina no esperar. Esperar é uma das tarefas mais difíceis. Na vida cristã, puxa, não é a verdade. Essas provavelmente foram algumas das minhas maiores queixas, porque temos uma mentalidade de micro-ondas. Queremos tudo agora. Crianças pequenas têm pouca paciência. Então, se você tem pouca paciência, talvez você seja espiritualmente pequeno. Você ainda é um bebê? Ou você é um jovem? Você cresceu? Você confia? Esperar requer confiança sem controle. Salmos 27:14. Espere no Senhor. Seja de bom ânimo. Esperar não é inatividade, é confiança contida. Você já ouviu esta? Eu disse isso provavelmente em cada uma das... Esta é a quarta. Pregação sobre quando a fé se cansa. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovaram as suas forças. A palavra renovar significa trocar. Você traz fraqueza, fadiga, frustração. Deus te dá força, estabilidade e resistência. Esperar purifica os motivos. Deus usa a espera para revelar por que você quer o que quer, se você confia nele ou apenas no resultado. Confiar nele ou no resultado me lembra os filhos hebreus. Deus pode, mas mesmo que não faça, manteremos nossa fé. E força, vamos reler algumas escrituras que usei em todas as partes destas, as 4 partes. 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, a força de Deus não substitui a fraqueza. Ela opera através dela. Vamos redefinir o que é força. O mundo define força como independência, controle e confiança. Deus define força como dependência, entrega e confiança. Então o mundo faz o pringuela. O mundo define independência, está no controle, está confiante em si mesmo. Mas Deus define força como dependência dele, rendição a ele e confiança nele. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é autoconfiança, isso é dependência de Cristo. E você sabe que o campo de batalha é a mente. Acho que Joyce Meyer escreveu um livro chamado Campo de Batalha da Mente. É um ótimo livro. Seu maior inimigo não é externo, mas interno. 2 Coríntios nos diz para destruir imaginações. Pensamentos devem ser confrontados, não alimentados. Romanos 12:2. Sede transformados pela renovação da vossa mente. A renovação não é automática, é intencional. Você tem que se esforçar nisso. E você precisa ter certa resistência mental. A fé perseverante exige disciplina de pensamento, foco na verdade, rejeição de mentiras. Você não pode sentar e tentar entender as mentiras. Você tem que rejeitá-las, tem que focar na verdade. Cristo é a verdade e a sua palavra. E você tem que disciplinar seus pensamentos. Romanos 10:17. De sorte que a fé é pelo ouvir. A fé tem que ser alimentada pela palavra de Deus. Mateus 4. Nem só de pão viverá o homem. A palavra não é opcional, é essencial. Fé faminta, a fé enfraquece quando a palavra está ausente, a verdade é negligenciada. Vozes substituem as escrituras. Mas estamos olhando para alguma recompensa da perseverança. Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta. A perseverança sempre leva a recompensa. Gálatas 6:9.
A seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Há uma colheita, mas ela é condicionada à perseverança. Mas o perigo de desistir cedo, muitos perdem sua colheita não porque Deus falhou, mas porque pararam. Vamos terminar forte. Começamos com esta escritura. Vamos lê-la novamente. 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Terminar exige foco, perseverança e compromisso. Então, em Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, Jesus sustenta o que ele começa. Com a fé perseverante, declara: confiarei em Deus no silêncio, permanecerei na demora, acreditarei sob a pressão, eu não vou desistir. Uau, louvado seja Deus! Talvez você nunca tenha aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, ou talvez tenha, mas ficou cansado e recuou. Faz esta oração comigo. Você pode nascer de novo ou fazer um novo compromisso com Jesus. Faça esta oração. Diga: eu perdoo cada pessoa que já me machucou. Isso mesmo. Repeta depois de mim. Perdoo até a mim mesmo. Eu liberto o passado. Eu deixo ir. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que ele morreu pelos meus pecados. Eu creio que ele ressuscitou dos mortos. Perdoe todos os meus pecados e seja meu Senhor e Salvador. Eu creio que, se você fez essa oração, você acaba de nascer de novo. E eu encorajo a buscar uma igreja que creia na Bíblia, torne-se parte da família da igreja, diga ao pastor que precisa ser batizado nas águas e discipulado. Consiga uma Bíblia e entre nessa igreja. Cristo também providenciou a cura, não apenas o perdão dos pecados, mas a cura da sua mente, da sua alma e do seu corpo. Se você tiver qualquer enfermidade ou doença, coloque a mão sobre o problema, a dor, o que quer que seja. Eu quebro toda maldição, todo feitiço, todo encantamento que o diabo trouxe contra você. Eu quebro agora. Eu ordeno a todo olho cego, ouvido surdo, espírito mudo, saiam e não voltem. Câncer, enfermidade, doença, do coração, dos pulmões, do fígado, do sangue, dos ossos, eu quebro seu poder. Deformidade, solte essa pessoa. Infestação demoníaca, possessão, opressão, instabilidade mental, solte-os agora em nome de Jesus Cristo. Toda dor saia, artrite, prostatite, fibromialgia, deixem essas pessoas agora em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno, saia dessa cadeira de roda, saia desse leito de dor, levante-se, erga os braços, abra e feche as mãos. A artrite tem que ir embora. A dor deve sair. Renovação da mente, Alzheimer, esquecimento, pressão alta, pressão baixa, todo câncer, toda doença. Que a cura da palavra, do nome de Jesus Cristo, traga a cura para você agora mesmo. Agora, meu amigo, abre e fecha a mão. Erga os braços, levante-se. O que você não conseguia fazer antes, faça. Verifica a dor. Essa dor de cabeça passou? A dor saiu de você? O nódulo, o tumor se dissolveu? Verifique. Eu creio que você recebeu o milagre. Não apenas o perdão dos pecados, mas a cura do seu corpo. Verifique e veja agora mesmo. E quando você disser, uau, algo aconteceu. Eu posso sentir, eu vejo. Tem um número na tela, tem um e-mail na tela. Queremos que entre em contato conosco para que possamos nos alegrar com você. Você também pode nos enviar pedidos de oração. Pode nos dizer se houver um tema. Diga, ei, adoraríamos ouvir você ensinar sobre isso. Queremos estar aqui para ser uma bênção para você. Continue tentando. Se 60%, 70%, 80% da dor sumiu, continue, levante-se e ande por aí. Você vai ver. Escute, ouça, veja. Você vai ver que os milagres estão acontecendo. Compartilhe isso conosco por este número na tela. Gente, eu amo tanto vocês. Estou empolgado. E oro para que isso tenha sido como dar uma carga na bateria, sendo o seu incentivador para encorajá-lo. Não desista. Se desistiu, levante-se, sacuda a poeira, erga as mãos, louve ao Senhor, chame o diabo a pai, porque ele não o abandonou. Você apenas se cansou. Tudo bem? Pode voltar. Ele lhe dará descanso e uma paz que excede todo entendimento. Gente, nós realmente amamos vocês aqui. Agradeço por assistirem ao Fé Agora. E eu acabei de receber isso. Sempre digo ao final dos meus programas, aqui é o Dr. Bryan Adams e estou esperando milagres diários, todos os dias para você. Então aproveite essas lições
e espero que tenha anotado, ou você pode rever e assistir de novo, e seja alguém que não é só um ouvinte, mas um praticante da palavra. Não desista. Não pare. Erga as mãos, erga a voz, louve ao Senhor. Ei, vejo você na próxima vez bem aqui no Faith is Now. Sei que você foi abençoado. Deus te abençoe.